estrutura, morfologia e replicação viral. Prof. Fabrizeide Soares. Curso Ciências Biológicas. Definição de vírus. Os vírus são entidades potencialmente patogênicas cujo genoma DNA ou RNA se replica no interior das células vivas, usando a maquinaria sintética celular, e que causam a síntese de partículas que podem transferir o genoma para outras células. A definição aponta uma importante propriedade dos vírus. São entidades intracelulares obrigatórios. Os vírus não têm metabolismo, não produzem energia, não crescem e não se dividem. Eles limitam-se a fornecer à célula infectada a informação genética a ser expressa pelo equipamento celular e tudo isto à custa da energia obtida pela célula. Estrutura do vírus. Vírus variam de tamanho desde menos de 100 nanômetros de diâmetro a algumas centenas de nanômetros em comprimento. Todos os vírus contêm um genoma de ácidos nucleicos RNA ou DNA, e uma capa proteica protetora, chamada capsídeo. O ácido nucleico mais a capa proteica protetora é chamado de nucleocapsídeo, que tem uma simetria icosaédrica, helicoidal ou complexa. Estruturas do nucleocapsídeos. Simetria icosaédrica. EIS, herpes, adenovírus humano, vias respiratórias. Simetria helicoidal, EIS, vírus da influenza, vírus da raiva. Simetria complexa, EIS, vírus da varíola. 5 formas estruturais básicas de vírus na natureza. Icosaédrica nua, não envolvido, ES. Poliovírus, adenovírus, vírus da hepatite A. Envelopado icosaédrico ES. Vírus do herpes, vírus da febre amarela, vírus da rubéola. Helicoidal nua, não envolvido, ES. Vírus do mosaico do tabaco. Até o presente nenhum vírus humano é conhecido com essa estrutura. Helicoidal envelopado ES. Vírus da raiva, vírus da influenza, vírus da cachumba, vírus do sarampo. Complexo ES. Poxvírus, vírus da varíola. Vírus pode ou não ter um envelope. Vírus envelopados obtêm seus envelopes por gemulação, exocitose, através da membrana da célula hospedeira. Em alguns casos o vírus gemulam através da membrana plasmática, mas em outros casos o envelope se deriva de outras membranas tais como as do corpúsculo de Golgi ou do núcleo. Vírus envelopados nem sempre precisam matar suas células hospedeiras para serem liberados, uma vez que eles podem brotar para fora da célula, processo esse que não é necessariamente letal para a célula, portanto alguns vírus que brotam podem montar infecções persistentes. Vírus envelopados são prontamente infecciosos somente se o envelope estiver intacto, uma vez que proteínas da adsorção viral que reconhecem os receptores nas células hospedeiras estão no envelope viral. Isso significa que agentes que danificam o envelope, tais como detergentes alcoólicos, reduzem a infectividade. Classificação dos vírus. Os sistemas internacionalmente consensuais de classificação de vírus se baseiam na estrutura e composição da partícula viral, virion. Em alguns casos o modo de replicação é também importante na classificação. Vírus são classificados em várias famílias. Replicação viral. Adsorção. Primeira etapa na infecção de uma célula é a fixação à superfície da célula. As proteínas de fixação virais reconhecem receptores específicos, que podem ser proteínas, carboidratos ou lipídios, na parte externa da célula. Células sem os receptores apropriados não são susceptíveis ao vírus. Penetração. O vírus entra na célula de várias maneiras de acordo com a natureza do vírus. Envoltórios virais. Entrada por fusão com a membrana plasmática. Alguns vírus envelopados se fusionam diretamente com a membrana plasmática e os componentes internos do virion são imediatamente liberados para o citoplasma da célula.
Alguns vírus envelopados requerem um pH ácido para que a fusão ocorra com a membrana plasmática e serão interiorizados pela invaginação da membrana formando endossomos. A fusão de proteínas do vírus se torna ativada pela diminuição do pH e a membrana do virion se fusiona com a membrana do endossomo. Isso resulta na liberação dos componentes internos do vírus para o citoplasma da célula. Vírus não envelopados podem cruzar a membrana plasmática diretamente ou podem ser via endossomos. Desencapamento ou desnudamento ocorre, em muitos casos, simultaneamente à penetração. Consiste na degradação do capsídeo, nucleocapsídeo viral seguido da exposição do material genético do vírus no respectivo sítio replicativo. Penetração. Desnudamento. Desnudamento. Outros exemplos. Síntese de ácido nucleico viral e proteína para conseguir expressão, replicação e o alastramento de seus genes. Os diferentes vírus evoluíram muitas estratégias genéticas e bioquímicas diferentes, dependendo de fatores tais como natureza do material genético viral, características fisiológico-bioquímicas da célula hospedeira, sítio de replicação intracelular, montagem, maturação. Novas partículas virais são montadas. Montagem das subunidades proteicas, e dos componentes da membrana no caso dos vírus envelopados, e empacotamento do ácido nucleico viral, com formação de novas partículas virais completas em um determinado sítio da célula. Liberação. Vírus pode ser liberado devido à lise da célula, ou, se envelopado, pode brotar da célula. Brotamento de vírus não necessariamente mata a célula. Alguns vírus que saem da célula podem montar infecções persistentes. Nem todas as partículas virais liberadas são infecciosas. A razão entre partículas virais infecciosas e não infecciosas varia de acordo com o vírus e as condições de crescimento.